Bom dia com muita alegria. Eu, a Rizomar do Bom Dia, estou contente porque estou aqui para fazer mais um vídeo. Vira o vídeo de terça-feira? Olha, precisamos ter mais tempo com a nossa família. Gente, se tem uma coisa que eu sempre falo é que o Natal, presta atenção nessa minha frase. Coloca lá nos comentários para ver se vocês concordam comigo ou não. Eu vou respeitar aqueles que não concordarem. Eu, Rizomar, não suporto a ideia do Natal ser apenas no dia 25 de dezembro. Como assim, Rizomar? Eu creio que o Natal tem que ser todos os dias, porque o dia 25 passa muito rápido, como passa rápido todos os dias. Aí, nesse período de festa, nesse período de dezembro, que é o mês da recordação, mês de você fazer um balanço de tudo aquilo que você conseguiu durante esse ano, mês do abraço, mês da troca de presentes e tudo mais, normal. Mas eu creio que essa atitude de ser feliz, de estar sempre com essa alegria, tem que ser todos os dias. Aí chega somente no mês de dezembro que a gente vê as coisas acontecendo. Eu, Rizomar, euzinha, eu gosto de abraço todos os dias. Não vem com essa história de querer me dar um abraço somente em dezembro. Eu não aceito, tá bem? Muito bem, gente. Esse é só para descontrair aqui o nosso início, mas é uma verdade. Fala lá comigo, deixa lá um comentário. Você concorda ou não concorda? Chega dezembro, todo mundo vira amigo. Não, é amigo todo dia. É amigo todo dia. Todo dia eu posso ligar, eu posso dizer eu te amo, estou com saudade de você, vem aqui me abraçar, como é que tá as coisas? É isso. A nossa vida fica mais leve, fica melhor. Não espera, gente, não espera chegar só dezembro, tá bem? Se você concordar, deixa lá um recadinho. Se também não concordar, não tem problema, tá bem assim? Muito bem. Como é que vocês estão? E os preparativos? E os preparativos para o nosso Natal, como é que vai ser? Tá tudo bem aí? Muito bem, que Deus te abençoe. O nosso tema de hoje vai falar de um assunto muito importante. Geralmente, quando a pessoa não tem certeza de uma coisa, ela não deve fazer o quê? Julgar as pessoas. Às vezes a pessoa nem sabe se aquilo foi verdade e começa a julgar. Isso faz muito mal. Afinal da história, o julgamento não deve nem existir em nosso meio, tá? Então vamos lá. Seja gentil. Seja gentil. Você não conhece a tempestade do outro. Então, antes de você ficar julgando, fazendo e acontecendo, toma cuidado. Você não sabe como que é a tempestade do outro, né? Antes de julgar, escute o silêncio. Sabe aquela pessoa? Ela nem sabe nada da história, mas ela entra no meio da conversa para dar o palpite e às vezes para instigar aquele tal julgamento, né? E a pessoa que está lá sendo, né, bombardeada fica muito mal com isso. Então evite julgamento, evite ficar julgando as pessoas. Você não tem certeza de nada, não fale nada. Tá bem assim? Muito bem, então antes de julgar, escute o silêncio. O silêncio vai fazer você meditar e pensar, será que tá certo? Será que o que eu tô falando de fulana tá certo? Então tome muito cuidado com isso, tá bem? Muito bem. A nossa ilustração de hoje se desenvolve em uma fazenda. Vai se desenrolar ali numa fazenda. Nós tínhamos aqui um grande fazendeiro e ele tinha sempre ali, tinha muitos gados. E sempre quem vinha ajudar ele naquela fazenda, né, tomando conta ali dos gados, cuidando de uma plantação, alguma coisa, era um vizinho de um sítio bem próximo. Eles eram bastante amigos, então sempre ia lá o vizinho e o filho, que era um rapaz. Eles sempre estavam lá para ajudar aquele fazendeiro. Numa determinada tarde, aquele fazendeiro, ele pôde observar que o que acontece? Estava faltando um gado, um boi ali daquela sua... Era um boi de raça, né? Era um boi muito caro. E ele percebeu na contagem que estava faltando um boi. E virou aquela confusão. Quem será que fez isso? E começou então a maldição do julgamento. E começaram a julgar.
o dono da fazenda foi imediatamente para a cidade e foi falar com o delegado e, né, fez ali, levantou uma queixa. E aí o delegado, ele chegou na hora e falou: olha, eu vim aqui porque roubaram um boi, um dos meus bois lá da fazenda, e eu quero fazer uma denúncia. O delegado então disse para ele o seguinte: escuta, você imagina, você tem suspeita de alguém? Gente, infelizmente, ele disse: olha, eu tenho lá na fazenda um senhor de um sítio próximo, ele é bem meu amigo, e eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu suspeito que seja ele. Gente, a notícia se espalhou por aquele povoado, tinha uma rádio da cidade que a notícia chegou na rádio e começaram a falar naquela rádio que o boi do fazendeiro tal, da raça tal, sumiu. Não falou que tinha sido vizinho, mas começou a divulgar que, né, que tinha sumido, tal, e virou. Só que os comentários também surgiram, porque havia saído da própria boca do fazendeiro que quem havia supostamente roubado o gado, o boi dele, era o vizinho. O delegado mandou chamar o vizinho. Chegou na hora, o vizinho ficou nervoso, ficou tremendo e ele falou: olha, o senhor está muito nervoso, o senhor volta amanhã que a gente faz. O senhor não deve nada, por que o senhor está tremendo desse jeito? O senhor está muito nervoso, vai para casa descansar e amanhã o senhor volta aqui, porque nós vamos, né, conversar melhor. O vizinho foi para casa e aí ficou aquela separação. Nem o fazendeiro nem o vizinho mais, né, conversaram mais aquele dia, naquela tarde, e no outro dia, lá estava o vizinho, para poder, então, agora passar pelaquela entrevista, o delegado iria conversar com ele, né, para ele poder se expor, para ele poder falar a verdade, e virou, gente, aquele pampeiro todo. O fazendeiro lá na porta da delegacia também, e o vizinho entrou, ficou ali no cantinho sentado, porque já ia entrar o fazendeiro, para o delegado perguntar para ele: você tem certeza que é isso mesmo? E o vizinho estava lá, tadinho, esperando. De repente parou uma caminhonete bem ali na porta da delegacia, já desceu rapidamente e disse então para o delegado: senhor delegado, eu fiquei sabendo, eu escutei aqui no noticiário que foi roubado um boi de raça tal, eu sou dono de um grande açougue aqui na cidade vizinha e eu fiquei sabendo disso e eu vim aqui para poder testemunhar também. Por quê? Ontem, nesse dia que sumiu o boi, foi um rapaz e me vendeu, foi um homem e me vendeu o boi. Será que não é esse? Aí o fazendeiro pulou de lá e falou: tá vendo? Vem cá, o homem que te vendeu não é esse que está sentado aqui não? O coitado do vizinho. O homem olhou e falou: não é esse homem não. Quem me vendeu foi um rapaz. Aí o fazendeiro pensou: tá vendo? Não foi ele, mas foi o filho dele. E aí ele falou assim: mas olha, eu tenho aqui o recibo. Eu fiz uma transferência bancária e aqui está o recibo. E tem o sobrenome do rapaz, tem o nome e sobrenome. O delegado pegou, o fazendeiro já veio imediatamente olhar o recibo. Que vergonha. Que vergonha que aquele fazendeiro passou. Adivinha? Sobrenome do rapaz era o mesmo sobrenome do fazendeiro. A conta era a conta do filho do fazendeiro. Então, moral da história, quem que tinha roubado? O próprio filho roubando o pai para poder, então, ter o seu sustento fora, extra, daquilo que o pai dava. Aí ele foi até o vizinho, pediu desculpa, falou: olha, o senhor me desculpa, eu não deveria ter falado isso. Ele falou: não tem problema, eu te desculpo, mas eu só quero uma coisa, que agora você tenha coragem de ir até na rádio e dizer que eu não roubei e quem roubou foi o seu filho. Aí eu pergunto para você: será que ele teve essa coragem? Então preste bem atenção. Julgar é fácil, compreender é raro. Nem todo silêncio é culpa. Antes de julgar, escute o silêncio
Que vergonha para aquele fazendeiro. Essa história serve para nós também em 2025, que muitas vezes antes de você saber o assunto, você já está julgando, ajudando a história, né, ter mais dimensão. Então pare de passar uma coisa que você não tem certeza. Que Deus nos abençoe. Julgar é a pior coisa que existe na vida. É rotular as pessoas sem saber do certo ou do errado. Então, que Deus nos abençoe, que possamos não julgar ninguém, tá bem? Um beijo, galerinha. Eu volto na próxima semana. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, dá aquele like, acione também o sininho para você receber as notificações. Se você gostar, repasse o link para que outras pessoas estejam aqui conosco, tá bem? Um beijo para todos.